Ainda pensando em 2026, que está chegando já já, o Brasil terá 2 regimes fiscais no ano que vem. Tudo isso dentro da transição da reforma tributária. Sobre economia, a gente acompanha agora a reportagem de Marcelo Matos. A reforma tributária entrará em vigor em 2026, mas haverá manutenção de 2 regimes. O novo conviverá com o sistema anterior, como uma forma de balizamento na apuração da arrecadação dos impostos. Mas, claro, longe ainda da tão esperada simplificação. Analisa a especialista em finanças e tributação, Adriana Mello. Só que o novo com umas alíquotas pequenininhas, só demonstrativas. Isso vai alimentar relatórios para a Receita Federal, né, para o governo como um todo, e eles vão avaliar dentro de todas as informações que nós coletamos considerando essa nova engenharia. Inclusive, eles vão determinar a alíquota, porque eles não sabem até agora qual é a alíquota ideal para cobrir, né, ou seja, arrecadar a mesma carga tributária minimamente que eles já arrecadam. Então, é mais ou menos uma conta de chegada e eles precisam dessa calibragem, esse exercício, né, através dos relatórios. Então, imagine as empresas que continuarão nesse manicômio fiscal que você mencionou, apurando tudo como é, mas reportando como vai ser no futuro. O tributarista Alisson Fernandes também analisa a transição aos consumidores. Então, basicamente, ali estão sendo alterados ou extinguidos, né, 5 tributos para a criação de novos 2 ou 3 tributos ali nas empresas. Mas tudo que altera nas empresas, do ponto de vista tributário, pode impactar na pessoa física, então, que é um tributo sobre o consumo. Quando a gente fala sobre tributo sobre o consumo, as empresas consideram esses tributos na formação de preço e, portanto, repassam, né, esse valor para os contribuintes. Então, à medida que as empresas têm alguma modificação nos seus tributos, nas suas apurações, na sua carga tributária, obviamente pode ter um reflexo no preço para os consumidores finais. O economista Paulo Rabelo de Castro considera ainda necessárias revisões ao texto. Ainda concentradora de renda, por quê? Porque ela não se comprometeu em reduzir a carga indireta, que é aquela que incide sobre todos os produtos brasileiros, exceto aqueles que, como a cesta básica, foram isentados, e com gravame sobre os serviços. A gente não faz ideia de como esse impacto será forte sobre a extensa camada de brasileiros que presta serviço e que vai ter uma alíquota muito majorada. Essas apenas são algumas considerações desse aspecto concentrador, um aspecto que também é de aumento de complexidade. E também eu diria que é uma reforma que, na parte boa, que é se encaminhar para um princípio de cobrar no destino, demora demais a chegar lá. Na realidade, ela demora demais até começar a ser implantada lá em 2033, embora a gente já esteja sofrendo efeitos desde agora. A reforma tributária ainda nem entrou em vigor. Nós teremos um processo de transição entre os 2 modelos a partir de 2026. Mas muitos tributaristas entendem que a situação hoje é muito ruim, mas poderia, inclusive, ficar pior. Analisa o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Pode ficar pior? Pode. Eu apresentei uma lista de problemas para os quais eu não tenho a menor ideia de qual seja a solução. Nem conheço ninguém que saiba. De onde é que vão retirar, numa condição de crise fiscal? Ninguém está vendo o iceberg chegando, não? Quer dizer, uma crise fiscal como tem o Brasil, onde caminha para ter uma relação dívida-PIB beirando aos 100%, e de onde é que vai tirar 2 trilhões e 100 bilhões de reais para financiar a reforma? Sai de onde? Estão discutindo onde é que tiram 2 bilhões, 3 bilhões, 2 trilhões e 100 bilhões, onde 2 bilhões ficou troco. Uma situação delicada. Eu mostrei só um aspecto.
Qual é a regra processual no caso judicial tributária? Não existe. Qual será? Não será boa. Qual? Não sabe. Vai criar outra justiça, como estão pretendendo, criar uma justiça tributária agora? Já não acha pouco o tamanho da justiça brasileira? A disfuncionalidade da justiça? Vão criar uma outra? O economista Gessner de Oliveira também reforça o urgente ajuste fiscal. Se nada for feito, a gente vai estar perto de 100% na relação dívida sobre PIB, o que é 40 pontos percentuais acima daquilo que seria recomendável, por exemplo, pelo Fundo Monetário Internacional. Então, não dá para um país viver vários anos com déficits recorrentes sem fazer nada. Então é preciso realmente fazer um ajuste. É claro, parte do ajuste é dar flexibilidade orçamentária e permitir que haja possibilidade de gestão do orçamento. Mas é inescapável uma reforma profunda da Previdência. E aí é realmente profundo, encarando os grandes problemas estruturais do envelhecimento da população, que é muito rápido, do novo mundo do trabalho, que realmente as relações trabalhistas mudaram completamente. Isso precisa ser encarado diferente, aliado, é claro, à desvinculação de despesas que engessam o orçamento, a desindexação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, e o salário mínimo com crescimento real, o que realmente é uma bomba. A análise também indica que uma grande parte de municípios do Brasil terão extrema dificuldade para fechar suas contas com a nova reforma tributária e caberá ao governo formas de compensação. Para a gente falar um pouco de economia e dessas mudanças, então, a partir agora desse ano novo, eu volto a chamar a Dora para conversar com a gente. O Marcelo mesmo encerrou a reportagem, né, Dora, falando que os municípios devem ter algumas dificuldades. Então, mesmo já com o andamento das mudanças, a gente deve ter um grande período de adaptação e ainda de algumas turbulências nesse sentido, né? Pois é, Bia. Quando da discussão no Congresso da reforma tributária, havia uma única unanimidade, que alguma reforma precisava ser feita. Quanto a isso, aí houve também sempre uma divisão a respeito do conteúdo dessa reforma, se era uma reforma boa, havia muitas críticas, havia muitos elogios, mas o fato de ter havido uma reforma é que era o principal, era unanimidade. O que a gente vai ver agora? Quem é que tinha mais razão? Se eram os críticos dizendo que essa era uma reforma muito ruim, ou se eram as pessoas que exaltavam dizendo que sim, que defendiam essa reforma. Quando entrar na prática, e vai entrar parcialmente, porque a gente sabe que ela vai entrar de maneira gradativa, sendo completada só lá em 2033. E como o Gessner fala aí se referiu à Previdência, pois é, eu fico pensando nessa reforma tributária, quando chegar lá em 2033, se é que não vai estar precisando de uma nova reforma, como já está precisando a Previdência, que passou por 2 governos em fases de reforma. E é uma constatação, professor Gessner fez aí na reportagem, uma constatação que a Previdência, do jeito que está, não se sustenta. Talvez o mesmo aconteça com a reforma tributária. Agora, do ponto de vista político, na questão de tributação, na questão de impostos, aí uma medida que estava, digamos, fora daquela reforma, daquele pacote da reforma aprovada, mas tem a ver com o imposto de renda, que é a famosa isenção para quem ganha R$5.000 e um belo desconto para quem ganha até R$7.350 por mês. Então, isso sim é que deve ter um efeito político imediato, provavelmente para beneficiar o governo. E eu digo provavelmente, não digo certamente, porque a gente vê que há uma movimentação
na sociedade, no sentido de não considerar essas concessões coisas passíveis de serem retribuídas em termos de voto. Acham que é um direito, e essa visão é uma visão muito mais civilizada, muito mais educada do ponto de vista político e até cívico, de incorporar esse tipo de benefício, não necessariamente como algo que deva ser devolvido a quem deu em formas de gratidão e de votos, que é um negócio meio atrasado, né? Mas vamos ver qual vai ser o efeito. Em fevereiro de 2026 é que vamos poder já ter, eu acho que fevereiro, março, porque dos salários de fevereiro é que já nos contra-cheques não vem mais esse desconto de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e com desconto para quem ganha até 7.350. Eu acho que lá em março já vai ser possível medir com mais precisão esse efeito.